E aqui, como é que nós vemos o superdotado? Quem é este superdotado? E aqui eu trouxe uma teoria de Renzulli, Joseph Renzulli, em 1986, onde ele fez uma teoria para que a gente possa ver quem é esta criança. Já falei bastante sobre ele, mas essa teoria é importantíssima. Então, para uma criança ser diagnosticada com altas habilidades e superdotação, ele tem que ter habilidades acima da média, um raciocínio acima da média, uma capacidade linguística acima da média, uma capacidade de memória acima da média, uma capacidade de interesses acima da média. Ele conhece sobre a astronomia. Não é o conhecimento que a escola dá, mas ele conhece sempre mais. Ele tem novas ideias. Essas são as habilidades acima da média. Também ele se envolve, tem que ter uma outra característica dessa teoria de Renzulli, a envolvimento com a tarefa. Quer dizer, ele se envolve. Lembram uma criança de 3 anos que eu falei para vocês? 200 minhocas, quer dizer, envolveu na tarefa. Quer dizer, ele não sabia ler naquela época, mas ele aprendeu a ler pelos nomes das minhocas. Então, ele se envolveu na tarefa. Ele se envolve profundamente. Então, o potencial deles, né? O potencial deles é muito grande. Então, eu tenho que conhecer esta criança para ajudá-lo a envolver nesta tarefa. Essa é a segunda, esse é o segundo anel. O terceiro anel é a criatividade, tá? Por que criatividade? Ele não tem só uma memória privilegiada, ele não tem só um raciocínio privilegiado, ele não se envolve com a tarefa, mas ele tem uma criatividade, quer dizer, ele cria em cima daquilo que ele está aprendendo. Uma vez eu assisti uma aula de robótica no NAS, eu fui até lá assistir uma aula de robótica que tinha o pessoal de uma universidade ensinando as crianças que tinham esse raciocínio, que tinham a capacidade de exercer a robótica. Gente, que maravilha! Eles conseguiam produzir algo em cima daquele conhecimento que aqueles professores universitários estavam, e eram crianças da educação básica. E quem é a educação básica? São crianças de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Crianças com o potencial de uma universidade. E agora, por que entender o modelo triádico? O que eu trouxe para vocês essa noite? Falei sobre essa criança, falei onde ela é atendida, falei de qual deve ser o nosso perfil. E o perfil do profissional do século XXI, dessa contemporaneidade, não é um perfil de um profissional, eu só sou professora de alfabetização, eu só sou professora de matemática, eu só sou professora da educação infantil, mas eu tenho que saber muito mais além. Quanto eu preciso saber? E agora nós estamos falando de uma pessoa que tem uma capacidade acima da média. Então, o modelo triádico foi originalmente elaborado como modelo para um programa. O que significa isso? Uma teoria que foi feita para atender um passo a passo. O modelo triádico é um passo a passo para incentivar a pessoa com altas habilidades e superdotação a ter, além disso, incentivar a produtividade dessa pessoa, a criatividade nos jovens. E com isso nós vamos o quê? Expor ele a vários temas. Como é que nós vamos saber qual é o potencial dessa criança? Em que área de interesse é dele? A gente percebe em algumas situações. Só que a gente como é que ele vai se desenvolver? Nós primeiramente vamos expor ele para vários temas. Temas de linguísticas, temas de astronomia, temos de situações geográficas no mundo, de situações históricas, conhecimento histórico. Vamos dar para essas pessoas conhecimento de raciocínio, de memória. Então, quando nós
trazemos pessoas para expor vários temas, nós vamos acolher, nós vamos reconhecer, além de acolher, nós vamos reconhecer as suas áreas de interesse. E para treinamento, nós temos que aplicar o conteúdo avançado. Se eu não sei, por exemplo, sobre minhoca, eu convidei um biólogo para falar com esta criança. Mas era uma criança de 3 anos, eu não podia? Não, mas é um conhecimento avançado que ele tinha. Nem eu não conheço o nome de nenhuma, até hoje eu não memorizei nenhuma. Porque não é a minha área de interesse e de conhecimento, mas é a área daquela criança. Então, convidei alguém, um biólogo, que pudesse falar sobre as minhocas. Vocês estão me entendendo? Então, nós temos que treiná-las, porque o conteúdo que elas necessitam é um conteúdo avançado, que muitas vezes eu e vocês não temos esse conhecimento. Mas eu tenho que saber deste modelo triádico para poder melhorar essa criança, melhorar esse potencial, desenvolver a sua criatividade, desenvolver as suas habilidades. Tudo isso é minha responsabilidade. Por isso eu preciso conhecer. Por isso que vocês, ao fazer esse curso do AEE, vocês vão conhecer todas as deficiências, todo o contexto da educação especial, para que vocês possam ter metodologias adequadas. Será que um TEA com altas habilidades são as mesmas estratégias? Então, fica aqui o nosso desafio. São estratégias diferentes, porque nós temos que treiná-los, o quê? Dentro de um conteúdo avançado. Temos que treiná-los com uma metodologia investigativa. Fazer ele investigar, trazer livros, trazer pessoas para ele perguntar. Isso é uma metodologia investigativa. Isso significa, ele vai crescer o conteúdo dele. E nós também temos que saber quais as áreas de interesse dele, que são autosselecionadas por ele. Usando 3 tipos de enriquecimento. Então, o modelo triádico, ele divide em 3 partes. Em 3 partes. Esse é o modelo triádico. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!